Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar aqui a respeito de um grande personagem na história que ficou conhecido não somente por sua teologia, mas também no seu combate ao nazismo. Consequentemente, isso significa que ele se enquadra em um dos poucos pastores que combatem as ideologias de esquerda. Infelizmente, no Brasil, não temos pessoas como Bonhoeffer, né, para realmente combater essa nova ascensão da esquerda aqui no Brasil e em cada país, né, poderíamos assim dizer. Mas, acima de tudo, esse vídeo deve ser baseado profundamente na mensagem que nós podemos aqui encontrar em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 12, tá? Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, não é contra as pessoas, né? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, perdão. Então, Bonhoeffer, ele teve uma atitude que poucos de nós deveríamos tomar, né? Combater de frente o mal que estava surgindo. Muitos pensadores, escritores e teólogos já viam ele como o anticristo, né? E esse anticristo estava dizimando o povo de Deus, o povo judeu, enfim, e outras pessoas também. Então, esse pastor, juntamente com outros, vão tentar acabar com Hitler e assim desfazer essa ideologia. Se isso ia realmente desfazer mal, não sabemos. Porém, a questão é que sabemos que existia um pastor, né, protestante, diga-se de passagem, que combateu literalmente as forças do mal no mundo físico, né, não somente no mundo espiritual. Então, a minha pergunta para vocês é, na sua opinião, ele fez certo ou fez errado? Tá? Se quiser compartilhar comigo a sua opinião, fica à vontade, tá bom? Mas, mesmo Bonhoeffer querendo matar, né, aí a questão, ele, acima de tudo, realmente respeitava o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que era combater os poderes do mal que estão acima de nós. Por exemplo, você se recorda no livro de Jó que o pessoal, quando viu o fogo cair do céu, disse que era Deus? Na verdade, não, né? Que vai destruir ali aquela questão. Bem, o mal, ele tem um poder tão nefasto, tão poderoso assim, entre aspas, que confundem as pobres criaturas desse mundo que não conhecem o Evangelho. Então, o mal, antes de se encarnar, né, em Hitler, ele já tinha, ele já tem essa ideologia, tá? Ele apenas manifestou nesse homem, né, na Alemanha antiga, né? Então, Bonhoeffer não teve êxito, né? Ele foi um espião, né? Não teve êxito de realmente frear o mal físico, assim, no sentido que é na história, mas ele é um exemplo rico de combate às ideologias, tá? Não somente no plano espiritual, mas também no plano físico, tá? E assim, dá também um outro vídeo, né, no canal também tem já, a questão da desobediência civil. Então, Bonhoeffer, ele foi alguém que desobedeceu o Estado Civil naquela época, né? Ele teve que desobedecer o governo que era do regime nazista, né, de esquerda. Então, aqui é a capa do novo filme, existe um filme antigo. Esse novo filme, tá, pessoal? Eu não assisti ainda, eu vi só alguns comentários, alguns trechos, enfim. Mas o pessoal que assistiu disse que tá ótimo, tá? E assim, é um filme bastante equilibrado. Não é um filme que vai te levar ao ódio, a, a raiva, a fúria. Não. Vai te levar a refletir como o mal consegue se espalhar. É tanto que aqui no vídeo, você vê aí, nosso silêncio, tanto mal. Veja só. Então, chama a sua atenção para esse fator. A gente não pode, nós protestantes, não podemos ficar em silêncio.
mas é necessário sabedoria para combater essas ordens malignas do mundo espiritual, né, do mundo que está entregue a forças das trevas. Por isso que a esquerda no Brasil ganha as eleições, se foi comprada ou não, né, isso não importa. O que importa é que as forças do mal, os poderes das trevas, agem no Brasil e em todos os países, tá? Quando alguém de esquerda é eleito, quando isso também dentro do aspecto das instituições educacionais e pior ainda, dentro do meio protestante, evangélico, existem pessoas de esquerda, tá? Que defendem, às vezes, cegamente e às vezes que sabe das coisas, né? Mas é difícil tudo isso. Mas eu quero que você depois assista esse filme, tá certo? E a sua ação, a defesa da fé, esse conhecimento que você vai adquirir aqui, tá? Seja baseado em Efésios 6:12, tá? Nós aqui no canal Refúgio Teológico estamos quase todos os dias trazendo informações, conteúdo, conhecimento, algo que você faça você crescer não só na graça, mas no conhecimento filosófico, social, espiritual, teológico, histórico, tá? Então, se você gostar do conteúdo, tá, do nosso esforço, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, tá? Comenta no canal. Se você fosse Bonhoeffer diante do anticristo, você faria o que Bonhoeffer fez? Eu, particularmente, Firmino, faria. Se tivesse as mesmas condições, as mesmas oportunidades, tá? Talvez você não. Isso aí é a opinião sua e nós entendemos. No Brasil, será que nós poderíamos fazer o que Bonhoeffer fez? E aí? Como a gente poderia refletir? Nosso canal é um canal de reflexão. É um canal onde você vai pensar. É um canal onde você vai desenvolver as ideias de origem bíblicas, tá bom? Então eu vou trazer aqui alguns pontos de Bonhoeffer, da teologia, enfim, para você que talvez não saiba. Infelizmente, aqui alguns dicionários falam muito pouco sobre Bonhoeffer. Eu fiquei impressionado, pessoal, quando fui fazer essa pesquisa, aqui no dicionário, na verdade, na enciclopédia, né, do Dr. Mogazer, eu não encontrei nenhuma menção a Bonhoeffer. Existem várias menções a outros teólogos, a outras coisas, mas a Bonhoeffer não encontrei, pessoal. Fiquei muito triste. Mas, enfim. Então, a nossa luta, então, é do mundo contra os principados protestados, né? Tá? Então, assim, é uma luta contra eles, porém, não podemos vencer o mal, certo? Nós só podemos vencer o mal por meio do Espírito Santo. Nós só podemos vencer o mal por meio do Espírito Santo. Por nossas próprias forças, sabedoria, né? Enfim, não conseguimos, tá? Isso é tolice. Somente com a ajuda, com a graça do Espírito Santo, com a graça de Deus, é que conseguimos vencer o mal. Seja ele físico, ou seja do poder de Deus, tá? Bem, vamos começar aqui. Isso foi a introdução, né? Então aqui vai começar o conteúdo propriamente dito. Bem, Bonhoeffer nasceu em 1906 e vai morrer em 1945, né? Aí vocês vão saber por que morreu. Ele foi um teólogo e pastor luterano, escritor alemão amplamente conhecido por sua resistência ao regime nazista e sua influência no pensamento cristão moderno, tá? Como eu falei, ele era opositor ao regime nazista. É onde muitos se cumbiram e aceitaram, né? Muitos naquela época, evangélicos e não evangélicos, aceitavam Hitler, tá? Da mesma forma, eram os alemães. Existem pessoas que aceitavam Hitler e outros que não aceitavam. Como, por exemplo, você vai ver depois a Operação Valkyria. Você vai ver aí que foi ele, Bonhoeffer, também estava envolvido nisso. Então, nascido em Breslau, em uma família de classe média alta, Bonhoeffer demonstrou muito aptidão ao aspecto intelectual. Ele se formou em teologia e se tornou professor, destacando-se por seu pensamento inovador e profundamente ético, certo? Bonhoeffer escreveu muitas coisas interessantes, como, por exemplo, Discipulado. Eu não li esse livro, tá? Mas eu vou fazer aqui um pequeno comentário. Eu estou lendo
Resistência e submissão, tá? Esse estou começando a ler já. Bem, Discipulado, 1977, uma de suas obras mais conhecidas, onde aborda o curso do discipulado verdadeiro, destacando a diferença entre graça barata e graça custosa, certo? Vida e Comunhão, 1939, explora a importância da vida comunitária cristã e a prática da fé em comunidade. E Resistência e Submissão, 1944, estou lendo esse livro dele. Uma coletânea de cartas e ensaios escritos durante sua prisão, revelando sua reflexão sobre ética, fé e o papel do cristão em tempo de tirania. Muito importante, você depois adquirir isso, tá na internet, só você baixar. Você vai entender mais esse vídeo e o filme também. Ética é uma análise profunda sobre a moralidade cristã, onde reflete sobre as implicações de agir com responsabilidade. Nós já sabemos que Bonhoeffer é um exemplo de pastor, né, protestante que se opôs à ideologia de esquerda. Bonhoeffer foi um dos principais líderes religiosos da Alemanha a se opor publicamente ao regime nazista. Ele vai denunciar a tentativa de Hitler de alinhar a igreja ao ideal nacional do socialismo. Ele cofundou a Igreja Confessante, que rejeitava a interferência do Estado nos assuntos religiosos. Veja só. Então, ação direta. Além de sua resistência espiritual, Bonhoeffer participou ativamente da resistência política ao nazismo. Ele colaborou em operações secretas contra Hitler, incluindo a tentativa de assassinato frustrada, infelizmente, em 1944, conhecida como Operação Valkyria. Inclusive, pessoal, existe um filme que eu até indiquei no meu Instagram, Operação Valkyria. Então, você assiste esse filme, Bonhoeffer e Operação Valkyria. Você vai pegar mais coisas, tá? Prisão e martírio. Bonhoeffer foi preso em 1943, em 9 de abril de 1945. Foi executado por enforcamento no campo de concentração de Flossenburg, apenas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quase no finalzinho da guerra, ele foi morto, né? Mas ele realmente lutou contra, não somente no campo intelectual, espiritual, mas no campo social, né? No campo literal, contra Hitler. Então, Bonhoeffer desafiou nossos tradições de religião, enfatizando a necessidade de uma fé ativa e engajada. Ele acreditava que o cristão deveria viver para os outros, seguindo o exemplo de Cristo. Então, a teologia dele pode ser vista assim: Cristo no centro. Jesus Cristo é o ponto focal de sua vida na ação cristã. Graça custosa. A fé exige sacrifício e compromisso, constatando com a complacência da graça barata. Responsabilidade ética. Bonhoeffer pregava que os cristãos ter um dever de se posicionar contra o mal e lutar pela justiça. Então, Bonhoeffer, ele não somente é aquele que estudou, que ministrou, mas que realmente botou a mão na massa. Muito pouco, digamos assim, de 100, apenas um faz isso. Tá? Poucas pessoas abrem sua boca contra as seitas, contra as heresias, de forma sábia, de forma respeitosa. Porém, nesse cenário em que o nacionalsocialismo ou o socialismo está assumindo outra forma, nós precisamos realmente conhecer mais essas histórias para a gente poder se fortalecer. Tá? Então, a vida de Bonhoeffer vai nos ensinar o seguinte, que a fé cristã, o cristianismo, o protestantismo verdadeiro, não é passivo. O Hitler está ali, eu nem me envolver. Né? O presidente do Brasil é de esquerda, cara, tô nem aí. Tanto faz, tanto fez. Né? Mas a fé cristã é uma fé ativa e desafiadora diante da injustiça. Isso nos inspira a o quê? A rejeitar as ideologias opressoras. Tá? Nós aqui no canal, a gente tem o intuito, pessoal, de trazer conhecimento, de trazer realmente coisas que façam você refletir, tá bom? Então, a história e o filme de Bonhoeffer, tá? Ela nos inspira a rejeitar qualquer ideologia opressora, seja do Estado ou da religião. Assim como Bonhoeffer resistiu ao nazismo, os cristãos devem estar atentos às formas modernas de opressão. Por exemplo, a gente fomos oprimidos na igreja católica na Idade Medieval, e nós nos erguemos contra isso. E graças a Deus vencemos. Tá? Outro exemplo.
Então, como o socialismo, quando impõe restrições à liberdade religiosa e pessoal, nós também precisamos defender a verdade. Bonhoeffer acreditava que a fé cristã é um chamado apologética, mesmo que isso traga risco. Hoje, isso significa confrontar ideologias políticas ou religiosas que distorcem os princípios bíblicos de forma contundente, pessoal. Você vê que a esquerda e as religiões pseudo-cristãs, as religiões anticristãs, elas têm poder nesse mundo, né? Porque deriva-se dos principados e potestades. E eles se unem ou se desunem ou formam outras facções para combater o cristianismo. Ele precisa o quê? Defender a verdade. Também viver a ética cristã. A coragem moral de Hofer faz a gente refletir sobre a necessidade de agir em prol dos oprimidos e defender os valores do reino de Deus, acima dos direitos humanos e políticos. Ou seja, traz-nos aqui uma pequena ideia de que nós não precisamos de partidos, nós precisamos elevar essa mensagem do reino às pessoas. Nós precisamos levar a mensagem de Efésios 6,12 a esse mundo perdido, a esse mundo que cogitava acreditar em Deus, mas não acredita, para que, por meio dessa mensagem de Efésios 6,12, eles consigam ser alcançados pelo conhecimento da palavra, né? Então, seguir o exemplo de Bonhoeffer é difícil, não é fácil, tá? Até porque a gente desconhece esses exemplos, desconhece essas coisas, até por conta de que as nossas instituições das igrejas hoje não estão interessadas em trazer essa história, em trazer essa informação para os seus membros. Eles não estão nem aí. Muito cuidado, que talvez alguém que esteja ministrando na sua igreja seja um discípulo de Hitler. Muito cuidado, pessoal. Tá? Então, nós fazemos aqui o convite, por meio dessa mensagem, por meio dessa história real, comprometida a desafiar o nosso conformismo, o relativismo, as ideologias, as falsas religiões, a nossa própria vida e agir para a obediência de Deus, a Deus. E assim resistir às tentações e às heresias modernas. Devemos lembrar que a nossa luta não é apenas política, mas mais ainda extremamente espiritual, sendo conduzida pelo amor, sabedoria, verdade e justiça que deriva exclusivamente das escrituras, da realidade tangível, da realidade absoluta. Tá? Então, aqui, pessoal, eu faço